Graça e paz, queridos. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar o culto de hoje com uma meditação na carta aos Romanos, capítulo 5, verso de número 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui hoje porque Deus nos proporcionou a paz. Tem muitas pessoas que ainda não podem estar aqui, pessoas que às vezes estão nos vícios, pessoas que estão enfermadas, pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Nós estamos aqui porque nós fizemos as pazes com Deus e decidimos em um dia da semana, ou 2 ou 3, cultuar ao Senhor unidos. Nossos cultos aqui são de quarta e domingo, e nós podemos fazer isso com liberdade, podemos adorar a Deus. Não sabemos até quando, né? Teremos toda essa liberdade para adorar a Deus. Porém, temos hoje este momento, e como nós somos justificados, essa palavra justificado é a palavra isento da punição. Então toda pessoa que crê em Jesus, ela foi isenta da punição que lhe era proposta, e hoje ela fez as pazes com Deus. Nós estamos aqui porque fizemos as pazes com Deus quando nós aceitamos o amor dele revelado em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Glória ao nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, porque estamos em paz com o Senhor. Temos a oportunidade de estar nesse templo para adorar o Teu nome. Senhor, muito obrigado, porque nós fomos livres do pecado, fomos livres dos vícios, fomos livres, Senhor Deus, de doenças, e por isso nós estamos aqui, saudáveis, Senhor. Pai, nós queremos todos os dias adorar e magnificar o Teu santo nome. Senhor, recebe os louvores que nós Te daremos nesta noite, como corpo de Cristo. Recebe, Senhor Deus, as orações. Recebe, Pai querido, este culto, porque é para o Senhor. O Senhor é a pessoa principal do culto desta noite, de todos os cultos que nós já fizemos e daqueles que nós vamos fazer ainda neste lugar. O Senhor é a pessoa principal e nós Te agradecemos pela Sua presença aqui. Amém. Grupo de louvor então, Cris, Tiago, Nicolas. Graça e paz, amados. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Eu vi só 3 aí. Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vou ler um versículo aqui, amados. Está escrito no livro de Salmos 66. Diz assim: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. E o 8: bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazer ouvir a voz do teu louvor. Amém? Agora é momento de louvor, vamos louvar ao Senhor? Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha, enche este lugar. O prazer é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha, Deus, venha, Deus, enche este lugar. Teu prazer é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Teu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Teu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó. Enche este lugar, o prazer é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, teu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos a glória, te damos glória. Teu é o poder, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez isso ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor
família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Amém. Venho a ti, Senhor, para me humilhar. Rasgo meu coração diante do teu tudo que sou, tudo que tenho, todas as minhas coisas materiais, toda a riqueza, nada me impede de te adorar. Eu te dou todo o meu coração. Eu te dou todo o meu coração. Minha vida está em tuas mãos. Toma-me. Venho a ti, Senhor, para me humilhar. Rasgo meu coração diante do teu altar. Tudo que sou, tudo que tenho, todas as minhas coisas materiais, toda a riqueza, nada me impede de te adorar. Eu te dou todo o meu coração. Eu te dou todo o meu coração. Minha vida está em tuas mãos.
Eu te dou todo o meu coração, minha vida está em tuas mãos, toma-me. Eu te dou todo o meu coração, eu te dou todo o meu coração, minha vida está em tuas mãos, toma-me. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém, Senhor. A palavra está com o pastor Eduardo. Aleluia. Aí, gente, já deu para esquentar um pouquinho, né? Que frio! Mas que o Senhor vá aquecendo nosso coração nessa noite. Podem sentar, queridos. Gostaria de, antes de começar a ministração da palavra dessa noite, agradecer a presença dos nossos visitantes que estão conosco hoje, né? Temos a família Bonetti, nosso irmão Daniel, a Ingrid. A Ingrid está tomando conta do Heitor, né? Está com o Heitor. Seja bem-vindo, o Heitor e a Ingrid, que não estão lá em cima. A Sueli e o Marino, sejam muito bem-vindos. O irmão Robson também. São lá da igreja de Vida Plena, lá do Jardim Bela Vista, mas estão nos visitando aqui. É uma honra recebê-los, viu? Deus abençoe. Obrigado, viu, gente? Família Marino, essa família que a gente tanto ama. O Marino, nós trabalhamos muito tempo do lado dos casais, né, Marinão? Fazendo uma grande obra, né, Marino? Glória a Deus. Isso aí, gente. Temos também hoje aqui o seu Newton e a dona Águida. Para quem não conhece, o seu Newton e a dona Águida, nós tivemos o prazer de conhecê-los quando nós começamos a negociar o terreno aqui do lado. Eram os proprietários, né? Na época, conversei com o seu Newton, com a dona Águida, e aí eles venderam o terreno para a gente. E depois de algum tempo ainda continuamos nossa amizade, né? Embora inicialmente foi a nível comercial, eles procuraram a gente porque tem outros imóveis também. E agora, né? Eles vieram nos visitar. Eu falei com eles essa semana, vai visitar a gente lá. E hoje o seu Newton, honrou. Ele sempre honrou a palavra dele, né? Eu sabia que não ia ser diferente. E hoje, na hora que eu vi o carro encostando ali, eu falei, olha lá, seu Newton chegando. Sejam muito bem-vindos, viu, queridos? Obrigado, viu, seu Newton? Agradecemos de coração vocês estarem aqui. E hoje nós temos também, no final do culto, não me deixem esquecer que nós vamos orar por uma jovem senhora aqui que está fazendo aniversário, né? Amanhã? Quando? Fez ontem? Fez ontem, então. A Sandra fez aniversário ontem, nós vamos orar por ela. Aliás, no mês de julho tem muito aniversariante, né? Meu genro faz aniversário no mês de julho, a minha irmã faz aniversário no mês de julho, a Fernanda faz aniversário no mês de julho, minha nora. Vai ter muito bolo pra gente comer, né? O Heitor também vai dar aniversário. Bom, muito bolo e muito presente também, né? Mas graças a Deus, né? E no mês de agosto também é um mês abençoado também, que tem gente fazendo aniversário, né? Ou seja, eu. Sempre que eu falava que fazia aniversário no mês de agosto, o pessoal falava, é o mês do cachorro louco, né? Eu falei, por que associar essa data? Por que associar esse mês, né? Gente, eu gostaria que vocês abrissem comigo, se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo, lá em Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos meditar ali em um texto. Eu tenho meditado nessa porção das Escrituras e gostaria de compartilhar ela com vocês hoje. João capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso de número 19. João 20, a partir do verso de número 19. Glória a Deus. Graça e paz aos nossos irmãos que também nos assistem via Facebook. Deus abençoe você e sua família. Se você puder, pega a sua Bíblia também agora e vamos meditar nesse texto de João 20, a partir do verso de número 19, nós vamos ler até o verso 31, tá bom? Diz assim:
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lado dos seus cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito bem, vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta porção das Escrituras que nós vamos meditar agora. Ajuda-nos, Senhor, a entender no nosso espírito o que o Senhor quer falar ao nosso coração, porque a Tua palavra, ela é espírito e ela é vida, e o Senhor tem escolhido a Tua palavra para ser o meio de comunicação com os Teus filhos. Nós nos comunicamos com o Senhor pela oração, mas também por meio da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a receber o recado do céu nessa noite. Pode ser que tenha áreas das nossas vidas que precisam ser corrigidas e outras precisam ser confirmadas. Ajuda-nos para que possamos, Pai, ver a Tua glória nas Tuas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar nessa noite com vocês, o tema da mensagem é a fé de Tomé. Quando a gente fala sobre a fé de Tomé, o que vem à nossa mente? Né? Todos nós já ouviram falar sobre a fé de Tomé, não ouviram? E aí então o que vem na nossa mente? É aquela pessoa que tem que ver para crer. É aquela pessoa que é conduzida pelas suas emoções, pelos seus sentidos. E queridos, eu quero fazer um paralelo da vida de Tomé com a nossa vida, porque ele não foi sempre assim, ele não acabou a sua vida dessa forma, porém, o que ficou marcado na vida dele foi isso, não foi? Quando você fala de Tomé, já fala, aquele que tem que ver para crer, mas Tomé, os estudiosos dizem que ele encerrou a sua vida na Índia, e ele foi um grande missionário na Índia, e ganhou muitas pessoas para Jesus, e também foi martirizado. Então ele foi um dos 12 que seguiu a Jesus de perto. Ele foi chamado apóstolo porque era uma das pessoas que eram de confiança de Jesus. Muitas pessoas seguiam a Jesus, mas os 12 foram chamados apóstolos porque seriam aqueles que iriam dar continuidade àquilo que Jesus começou. E ele começou bem, teve momentos de crise no meio do seu ministério, nesse momento que nós lemos aqui, mas ele terminou bem. Ele começou bem,
não esteve tão bem no meio do caminho, mas encerrou bem. Então eu quero ver com você, porque pode ser que nós estejamos em algum desses momentos. Ou você está num momento muito bom da sua fé, ou pode ser que você esteja num momento onde você está oscilando um pouquinho, ou pode ser um momento que você já oscilou e já se recuperou. Mas independente do momento, é bom a gente pensar se tem alguma coisa a ver da fé de Tomé na minha vida. O nome Tomé, ele também, você vê em muitas passagens a expressão Dídimo. Tomé, também chamado Dídimo. E Dídimo quer dizer gêmeo. Gêmeo por quê? Pode ser que Tomé tivesse um irmão gêmeo naqueles dias, só foi escolhido ele, porém ele tinha um irmão gêmeo. E a Bíblia não fala do ministério do irmão gêmeo dele. E pode ser, será que a gente vai encontrar o gêmeo de Tomé aqui hoje? Não. Nós vamos ver se nós, em algum momento, nós nos identificamos como gêmeos de Tomé, né? Então, nessa passagem que Jesus nos conta, Jesus já havia aparecido. Jesus foi crucificado, morreu, foi testificado pelos romanos que ele havia morrido de fato. Porém, ao terceiro dia, a Bíblia fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Jesus havia falado que isso ia acontecer. A vida, ministério, morte. Jesus, ele falou que ele estaria no ventre da terra, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Os discípulos tinham essa palavra, mas estavam esperando que isso acontecesse de fato. Jesus morreu, ressuscitou. Quando os discípulos, as mulheres foram no túmulo, porque era muito comum, no terceiro dia, aquele que era o primeiro dia da semana, as mulheres iam lá para poder embalsamar o corpo, para perfumar o corpo. E chegando lá, não estava o corpo de Jesus, só estavam as vestes ali, nas quais envolveram o corpo de Jesus. E de repente as mulheres perguntam: para onde levaram o corpo do nosso Senhor? Roubaram o corpo do nosso Senhor? Sequestraram o corpo do nosso Senhor? E aí então Jesus estava à porta e se apresentou para aquelas mulheres. E Maria vem querendo tocar Jesus, mas Jesus falou: olha, você não pode me tocar, porque ainda eu não me apresentei ao Pai. E ele vai se apresentar ao Pai, e depois ele vai voltar agora e vai aparecer a todos os discípulos, menos para Tomé, que não estava naquele dia. E quando Jesus aparece, as portas estavam fechadas, os discípulos estavam em um lugar reunidos, e eles estavam reunidos, não era só porque eles gostavam de viver em comunhão, mas é porque eles estavam com medo. Depois da morte de Jesus, houve uma perseguição muito grande dos cristãos. Jesus já era perseguido na sua vida, mas depois da sua morte, começou uma perseguição ainda maior. E eles estavam reunidos com medo da perseguição. E aí então, eles pensavam que podia acontecer a eles o mesmo que havia acontecido a Jesus, poderiam ser mortos. Mas aí então Jesus se apresenta para eles, as portas estavam fechadas naquele lugar, e Jesus se apresenta e diz: paz seja convosco. Isso aconteceu 8 dias depois da sua ressurreição. Na hora que eles olham para Jesus, ficaram maravilhados, e a Bíblia fala que Jesus fala uma segunda vez: a paz seja convosco. Ele falou 2 vezes essa expressão, porque ele encontrou seus discípulos com medo, reunidos em um mesmo lugar, e maravilhados agora ao ver o seu mestre ressurreto. Queridos, para nós começarmos a pensar aqui sobre a fé de Tomé, uma primeira consideração é que logo após a ressurreição, Tomé era para ele estar junto com os discípulos reunidos, orando, clamando a Deus, pedindo a ajuda de Deus, porque era um momento difícil que eles iriam enfrentar. Mas Tomé não estava ali. Onde Tomé estava? Nós não sabemos. Os discípulos estavam com medo, e Jesus, quando fala por 2 vezes a paz seja convosco, foi justamente uma forma de trazer aos discípulos um conforto, um consolo. Tenham paz. Quantas vezes na nossa vida nós estamos aí, muitas vezes, mesmo com a fé no coração, porque os discípulos estavam com fé, mas ao mesmo tempo, outros sentimentos também fazem parte da nossa vida. O medo, às vezes passamos por um momento até de tormento, de tribulação. Estamos com fé, mas ainda estamos também com medo.
E Jesus, ele vem com essa palavra para tranquilizar, ele vem com esta palavra para poder trazer esperança, mas Tomé não estava ali. Uma das características da oscilação de Tomé é não estar presente em momentos que era de suma importância. Sabe, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de estarmos juntos para servir ao Senhor. Jesus, ele havia aparecido para aquelas mulheres. Você vê, depois da ressurreição, ele vai aparecer primeiro às mulheres, 2 mulheres que haviam ido ao sepulcro. Mas, nessa primeira aparição, depois deste momento da ressurreição, ele apareceu e Tomé não estava lá. Tomé estava em algum compromisso, que estava naquele momento sendo mais importante do que aquele encontro com os discípulos. Então, a fé, ela começa a passar por oscilações quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado para não deixarmos os nossos encontros com Deus em segundo lugar, em segundo plano. Tomé não estava ali. Jesus, ele vai falar para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós outros. E ele assopra sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Ele estava falando ali sobre o poder da renovação, mas Tomé não estava ali. Sabe, queridos, existem momentos que tudo aquilo que nós precisamos é receber uma palavra de Jesus, receber uma palavra de consolo e de força, uma palavra de fé e esperança, mas às vezes até mesmo o problema se torna mais importante do que o nosso encontro. E esse encontro, eu não estou falando só na igreja, eu estou falando daquele encontro que você pode ter com Deus na sua casa, no seu momento devocional, na sua oração, no seu momento de leitura bíblica. Você percebe quantas coisas aparecem para tomar o lugar desses períodos de comunhão com Deus? Quantos compromissos, quantos contratempos, quantas emergências aparecem? Justo no momento que a gente ia ler a Bíblia, no momento que eu ia orar, no momento que de repente eu ia pegar o meu devocional, aparece compromisso. Por quê? Porque são formas que o inimigo encontra para você não estar presente naquele momento onde Deus vai falar com você. Ele não estava reunido com os discípulos. E aí então, essa foi uma primeira característica que eu vejo com ele aqui com vocês nessa noite. Ele não estava presente. Nós não podemos ser aqueles cristãos ausentes. Nós precisamos estar presentes nos encontros como igreja, presentes no nosso devocional com Deus, presentes na nossa oração, presentes na leitura da Bíblia. Nós não podemos estar ausentes. Queridos, sabe, na chamada em sala de aula, né, quando ia começar a aula, sempre os professores faziam a chamada, não é isso? E às vezes você está lá, e se você não responde presente, você fica com falta, não fica? Porque não está atento. Meu irmão, Deus está perguntando para nós aqui, você que está aqui hoje à noite, quem está presente? Você está presente? Diga assim, presente. Deus quer você de corpo e alma neste lugar. Deus quer você presente. Por quê? Porque Ele quer entregar a você a sua paz. A paz que vai te ajudar a vencer todo e qualquer momento de crise. O que aconteceu? Os discípulos depois falaram para Tomé: Tomé, você não sabe quem esteve conosco aqui? Ele falou: quem? Jesus. Ah, não esteve não. Ele nunca que ele poderia estar aqui. Eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu vê-lo. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo nos cravos que estavam em suas mãos, e eu vou colocar o meu dedo ali onde ele foi perfurado com uma lança no momento que ele estava na cruz. Somente se eu colocar a minha mão no seu lado e nos seus cravos e ver com os meus olhos, aí então eu crerei. Você vê que a fé dele estava fundamentada no seu tato e na sua visão. Só vou crer se eu ver. E ele não estava presente, a culpa não era dos discípulos e também não era de Jesus. Se ele não estava presente naquele momento, a culpa tinha sido dele. Mas agora ele coloca essa situação, ele falou assim: olha, só vou crer se eu ver. E eu gostaria de analisar 2 textos com vocês,
que fala sobre essa caminhada. Porque depois que Tomé foi chamado, ele foi chamado por Jesus, ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele viu Jesus transformar água em vinho, ele viu Jesus ressuscitar mortos, ele viu maravilhas. Mas olha o que diz aqui no capítulo 11 de João. Vai lá para o capítulo 11. Deixa eu te mostrar aqui mais uma característica. Além dele ser uma pessoa que estava ausente em um momento que era de suma importância. Capítulo 11 do Evangelho de João, verso de número 16. Os discípulos foram atrás de Jesus, alguns mensageiros de Marta e Maria foram atrás de Jesus, e Jesus estava reunido com seus discípulos. E foram chamar Jesus para que ele fosse ajudar Lázaro, porque Lázaro estava doente, à beira da morte. E quando chamaram Jesus, Jesus falou: olha, eu vou. Só que ele ir para aquela região era um perigo. Por quê? Porque os escribas e os fariseus queriam apedrejar Jesus. Então ir para aquele lugar onde Lázaro estava, em Betânia, estava muito doente, era um perigo. Mas Jesus falou: olha, eu vou lá ver Lázaro. Olha o que Tomé vai falar aqui no versículo de número 16. Disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, aos condiscípulos, né? Vamos nós também para morrermos com ele? Você vê aqui a declaração que ele faz? Alguns poderiam dizer aqui, né? Não. Os estudiosos, eles examinam esse texto para saber se na verdade é porque Tomé estava disposto a morrer com Jesus, ou se na verdade é porque ele era pessimista mesmo. E a maioria concorda no fato de que ele era pessimista. Isso por quê? Porque ele sabia, assim como os demais discípulos também sabiam, que indo para aqueles lugares poderia ser que eles fossem apedrejados, assim como Jesus também. Então, queridos, a questão aqui dessa fé ociosa. A fé ociosa também é uma fé pessimista. A fé de Tomé, ela é caracterizada por uma fé pessimista. Aquela fé que sempre está vendo o ponto negativo. Ela nunca consegue ver os pontos favoráveis. Ela só vê os pontos negativos. Sabe a história daquela mulher que chegou para o marido dela e ela tinha lido lá em Marcos 11, 23? E lá em Marcos 11, 23 está escrito assim: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e crer no seu coração, e não duvidar naquilo que diz, será feito. E ela olhou para um monte que tinha assim de frente da casa dela, e ela falou: marido, vem aqui ver. Aí o marido chegou perto dela, aí falou assim: ó, tá vendo esse monte? Ele falou: tô, mulher. Ele falou: então, está escrito na Bíblia que se alguém disser a este monte, não duvidar no coração, mas crer, será feito. Então eu vou dizer ao monte. O marido dela falou: então tudo bem, pode dizer. E então ela fez a confissão. E ela falou: está escrito na Bíblia, e eu confesso de acordo com está na Bíblia. Monte, sai daqui e vai para outro lugar, eu te ordeno. E ela falou isso, fechou a cortina e foi dormir. No outro dia de manhã, foi ela, o marido dela lá na janela. Na hora que abriu a cortina, o monte estava lá. Na hora que ela viu o monte lá, ela falou: sabia que ele não ia sair daí mesmo. Gente, ela tinha fé? Se ela mesma disse: eu sabia que não ia acontecer, é uma fé pessimista. É uma fé que coloca os problemas acima do poder de Deus. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Mas é claro, a nossa fé, ela precisa estar totalmente voltada. Não estou te falando de otimismo, eu estou falando de confiança. Nós precisamos confiar em Deus. Aquilo que Deus fala, Ele é poderoso para cumprir. Aquilo que Deus nos promete, em todas as suas promessas, Ele nunca falhou em nada. Ele nunca mentiu para ninguém, Ele nunca falhou com ninguém. Só que tem pessoas que falam assim: pastor, o senhor vem fazer uma oração na minha casa? Vou. Aí nós vamos lá e oramos. Aí depois: e irmão, como é que está? Pastor, ainda está muito difícil, não mudou nada.
Mas não mudou nada. Não mudou nada. Para falar ainda a verdade, até piorou as coisas. Mas por quê? Porque a pessoa, ela está, na verdade, fundamentando a sua fé no pessimismo. Ela não consegue olhar para as situações que estão ao redor dela com confiança em Deus. Ela sempre fala, não vai dar certo, não vai dar certo, vai acontecer alguma coisa. Essa era uma característica da fé de Tomé. Então, primeiro ponto, lembre-se comigo, a minha fé não pode ser uma fé de uma pessoa que está sempre ausente. Sempre que Deus está querendo falar comigo, eu não estou ali por algum motivo. E sempre me justifico, eu não estava ali por isso ou por aquilo outro. Segunda característica, a minha fé não pode ser uma fé pessimista, que sempre vê os problemas e deixa-se vencer pelas dificuldades. Jesus foi até lá, e o que aconteceu? Jesus morreu? Os discípulos morreram naquele momento? Mas quem estava morto? Lázaro. Lázaro morreu, mas Jesus foi lá e o que ele fez? Ele ressuscitou Lázaro, porque nem a morte poderia ser maior do que o poder que estava sobre Jesus Cristo para ressuscitar, ainda que fosse uma pessoa que estivesse morta há 4 dias, ainda que já cheirava mal, porque quando Deus, Ele libera uma palavra, a palavra dele não voltará para Ele vazia. Eu gostaria de ver um outro texto com você ainda, no capítulo 14. Capítulo 14, os discípulos, aqui, eles estavam sendo orientados sobre a morte de Jesus. Jesus estava para morrer, então ele estava dando algumas palavras de consolo aos discípulos, para que eles tivessem esperança. Então ele começa aqui no versículo de número 1, ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus aí estava dando palavras de esperança, palavras de fé, palavras de encorajamento. Aí o dídimo, olha a palavra que ele vai liberar aqui, versículo de número 5, então disse-lhe quem? Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Ou seja, ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Mas Senhor, eu não sei para onde o Senhor está indo, como que eu vou saber o caminho? Queridos, tem pessoas que parece que estão perdidas, elas não sabem onde Jesus está, elas não sabem o que Jesus está fazendo, elas não sabem o que Deus está fazendo na vida delas. Certo momento, ainda aqui no Evangelho de João, estavam procurando Jesus, muitas pessoas procurando Jesus, e Jesus, ele disse aos seus irmãos que ele não iria na festa dos tabernáculos, mas depois ele decidiu ir e foi, mas ele foi escondido, porque os escribas e fariseus queriam matá-lo. E aí então, as pessoas perguntavam, onde está Jesus? Onde está Jesus? Até o momento, isso está escrito no capítulo 7 do Evangelho de João, até o momento que Jesus se revela, no meio da festa dos tabernáculos, ele se revela, estou aqui. Sabe, queridos, Jesus, hoje, assim como naqueles dias, tem muitas pessoas hoje procurando Jesus. Onde Jesus está? Tem muitas pessoas com a fé de Tomé, dizendo, olha, se Jesus aparecesse para mim, podia ser num sonho, podia assim, sabe, ser só de relance. Eu queria ver Jesus deitado na cama, e eu ia estar deitado, ele ia estar ali do meu lado, passando a mão na minha cabeça. Eu só quero ver Jesus, eu até acredito em Deus, mas eu só quero ver Jesus. Onde Jesus está? Onde ele está? A Bíblia fala que depois que Jesus deixou esse mundo, a Bíblia fala que ele subiu aos céus, e ele se assentou à direita do trono de Deus. E ele estando à direita do trono de Deus, o que ele está fazendo hoje? Ele está intercedendo por nós. Ele está aguardando que o Pai dê ordem para que ele volte, para buscar a igreja. Porém, quando ele foi para o céu, ele não nos deixou sozinhos, ele enviou o Espírito Santo para estar comigo e estar com você. E o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de todo aquele que crê em Jesus,
É o Espírito Santo que está nos conduzindo nessa jornada. Mas a pergunta é: para onde você está indo? Para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é o caminho? Se você não sabe, queridos, os apóstolos, todos eles foram martirizados. Fala que somente o apóstolo João não foi martirizado. Até tentaram matá-lo, mas ele não morreu. E ele morreu de idade, morreu de velhice mesmo. Mas as pessoas que decidiam seguir a Jesus, até Tomé, que depois que ele teve esse encontro com Cristo, ele passou a entender. Mas todas as pessoas que caminharam com Jesus e foram martirizadas, elas sabiam muito bem para onde elas estavam indo. Uma pessoa, ela só entrega a sua vida pelo Evangelho por ela saber para onde ela está indo. Você já deve ter ouvido falar de pessoas, famílias, que são sepultadas vivas, porque creem em Jesus. E aí então, ouvi falar de uns missionários que estava sendo enterrado vivo, ele, a esposa e 2 filhos pequenos. E aí então, disseram para ele: olha, nega Jesus, declara que você não acredita em Jesus, e nós vamos perdoar vocês, e vocês não vão morrer. E aí então, o homem já com lágrimas nos olhos, e a mulher também em prantos, ela olha para as crianças, e aí então eles estão quase à beira de recusar a fé. E aí então, os filhinhos deles disseram para os pais: pai, mamãe, não faz isso, a gente sabe para onde a gente está indo. Nós estamos indo morar com o Pai do céu. Nós vamos ficar com Jesus para sempre. Vai ser por um pouquinho de tempo nosso sofrimento, mas a gente vai estar com Jesus. E aí então o pai pega na mão da esposa e dos filhos, e eles juntos são sepultados, porque eles sabiam para onde eles estavam indo. É uma história triste se a gente pensar só na morte, mas se a gente pensar onde eles estão agora, se tornou um final muito feliz, porque eles estão com Jesus, morando a eternidade com Jesus. Agora, e nós, queridos? Jesus, ele disse aqui no versículo de número 6, ele respondeu a pergunta de Tomé. Ele diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Tomé, e não só Tomé, mas todos os discípulos, vocês querem saber o caminho sou eu. Vocês querem saber a verdade sou eu. Vocês querem saber a respeito da vida? A vida sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas para isso, a sua fé precisa entender essa verdade. Porque quando você entende isso, você passa a saber para onde você está indo, e você passa a entender também aonde Jesus está. Porque se hoje a nossa vida fosse requerida, para onde eu estou indo? Para o céu ou para o inferno? A Bíblia fala que não existe outro lugar. A Bíblia fala que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Então, a Bíblia fala sobre esse assunto que é muito sério, mas as pessoas que têm uma fé semelhante à de Tomé, elas ficam assim, mano, não sei, o que aconteceu, por quê, quando? Peraí, você tem que saber aonde você está, para onde você está indo. Você precisa saber qual é o chamado de Deus na sua vida. Você precisa saber aonde Jesus está e aonde você vai morar. Porque todas as pessoas que decidiram servir a Deus com todo o seu coração, elas tinham isso muito claro nas suas vidas. Vamos lá para 2 Coríntios, quero te mostrar 2 textos ali. 2 Coríntios capítulo 5, eu já estou indo para o final da mensagem. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Antes do capítulo 5, vai para o capítulo 4 comigo. Capítulo 4, verso 16 ao 18, depois a gente vai para o capítulo 5. Olha aqui o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. Ele diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, ele se renova de dia em dia. Por que Paulo está falando isso aqui? Ele está falando, olha, vocês entregaram a vida a Jesus, vocês passaram a pertencer a Deus,
mais ainda vocês estão envelhecendo. A Bíblia, quando fala do nosso homem exterior, está falando do nosso corpo. O nosso corpo, nós estamos envelhecendo, nós perdendo muitas vezes as nossas forças. Isso é algo normal da vida. Às vezes ficamos doentes. E são coisas que acontecem porque nós estamos no mundo. Mas Paulo está dizendo assim, olha, ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo, ele se corrompa, contudo, o nosso homem interior, o que acontece com ele? Ele se renova de dia em dia, porque é no homem interior que está a sua fé. E aí diz assim no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Existe um peso de glória, que se você colocar na balança, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, e se você coloca na balança todos os problemas que você tem, com o peso de glória que está reservado para mim e para você, isso supera infinitamente mais, e nós temos que fazer as contas, ver se compensa de fato. Tem pessoas que parece que elas estão mensurando o que compensa. Compensa viver pela minha vista, pelas minhas forças, ou compensa viver pela fé? Para nós estamos convictos que compensa viver pela fé, mas falamos isso, mas a segunda, terça-feira já está aí, e aí então você vai ser colocado à prova, onde as situações vão requerer que você tenha fé, e aí então Deus vai perguntar, e aí, onde está a sua fé? Você vai confiar ou vai desfalecer? Existe um peso de glória, e existe um peso de tribulação e dificuldade. O que tem maior peso na sua vida? O que vale mais? O que é mais importante? Os problemas passageiros ou a eterna glória que Deus tem revelada para mim e para você? O que tem mais peso? O que tem mais relevância? O que tem que chamar mais a nossa atenção? E no versículo 18 ele diz assim, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. As coisas que nós vemos, queridos, elas são temporais. Aquilo que nós não vemos, elas são eternas. Tomé está querendo ver, mas ele vê as coisas que são temporais. As que não se veem, elas são eternas. E agora no capítulo 5, verso de número 7, Paulo continua dizendo aqui, porque nós andamos por fé e não por vista. Ou seja, nós andamos por meio daquilo que nós acreditamos, e não por meio do que os nossos sentidos nos revelam, ou seja, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso tato, o nosso paladar. Queridos, nós não podemos ser como Tomé, naquele momento da sua vida, que fraquejou. Por quê? Porque se deixou levar pela sua visão. Porque a fé, o que é? A fé é uma posse antecipada daquilo que eu não estou vendo. É uma convicção daquilo que eu espero. Eu preciso desenvolver a fé. E a fé que Tomé teve depois desse encontro. A Bíblia fala, voltando lá para João capítulo 20. Nós vamos voltar porque já vamos encerrar agora. Vai dizer o seguinte, que depois que Tomé viu Jesus, eu não sei se Tomé realmente ele chegou a colocar o dedo nas mãos de Jesus, se ele colocou a mão no lado mesmo, não sei, mas não precisava nem colocar mais, porque Jesus estava ali, né? Mas o fato foi que Tomé, ele disse assim, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus fala para ele, agora porque você me viu, você creu, não seja incrédulo, seja crente. Depois desses sinais, Jesus, ele fez muitos outros sinais que não estão mencionados na Bíblia. E quando encerra esse texto aqui, no capítulo 20, vai falar que tudo isso foi escrito para que nós tenhamos a fé, tenhamos a vida eterna. Depois dessa ocasião, Jesus apareceu novamente aos discípulos, eles estavam pescando, e Tomé estava lá com eles. Mas Tomé já não era mais um incrédulo, Tomé já era um crente. Ele foi tocado por Jesus, porque ainda dava tempo,
Depois Tomé se tornou um grande apóstolo. Ele não foi o único que realmente deixou o barco mesmo, foi Judas Iscariotes, que traiu Jesus e depois foi lá e se suicidou. Mas Pedro também havia negado Jesus, mas se arrependeu. Tomé foi incrédulo, mas também depois se arrependeu. A questão às vezes não é nem falta de coragem. Na verdade, queridos, ele era um homem sincero. Às vezes você até tem coragem, mas não tem fé. A gente deve fazer uma separação entre fé e coragem. Porque a coragem muitas vezes está baseada justamente nas suas forças, na sua visão, num quadro favorável. Mas se não tiver fé, não adianta, você pode ter coragem. Eu já vi muitos corajosos morrerem, porque fizeram coisas que não tinham capacidade. Às vezes você vê pessoas sendo assaltadas e a pessoa fala, oh, eu sou corajoso, se vir me assaltar eu vou revidar. E não deu tempo, não é, Daniel? Não deu tempo, uma fração de segundos a pessoa perdeu a vida dela. Então, Jesus falou que se vierem nos assaltar, o que a gente deve fazer? Se vier pedir a capa, dá a capa e dá a túnica também. Não resiste ao homem mau. Por quê, querido? A tua vida vale mais do que uma capa, vale mais do que um celular, vale mais do que um carro. A sua vida vale mais. E porque nós cremos em Deus, nós vamos continuar vivos e vamos ser prudentes. No momento certo que Deus quiser nos recolher, Ele vai nos recolher. Não porque nós não fomos corajosos, porque coragem e fé são duas coisas distintas. Eu preciso ter fé. Para isso eu preciso acreditar em Deus. Eu gostaria de orar com você. Eu sei que tem muitas pessoas, fiquem em pé, aqueles que podem ficar em pé, fiquem em pé, por favor. Eu sei que tem pessoas que às vezes têm lutado com as suas dificuldades, mas elas falam assim, olha, quando o milagre acontecer, aí então eu vou me alegrar, quando o milagre acontecer, então eu vou festejar, e eu vou se tornar até uma pessoa mais crente. Mas queridos, a gente tem que aprender a festejar, comemorar, antes do milagre acontecer. A gente tem que aprender a dar graças a Deus, antes das maravilhas dele acontecer na nossa vida. A gente tem que saber o caminho, tem que saber o que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo, antes disso tudo acontecer. Quando eu estiver no hospital, numa cama, prestes a morrer, aí eu vou confessar a Jesus. Não, precisamos confessar a Jesus hoje. Esse é o momento de entregarmos nossa vida nas suas mãos e dizer, Jesus, olha, eu não quero ser Tomé, pessimista, eu não quero estar ausente, eu não quero ser uma pessoa que não sabe para onde vai, nem o que está fazendo. Eu quero ser crente. E ser crente, a minha mãe, ela usa essa expressão, minha mãe, Dona Águida, ela é católica também, a Dona Águida é católica. E minha mãe é católica, ela fala assim, eu sou crente. Eu falei, é isso aí, mãe. Porque o que a gente precisa é ser crente. Ou seja, quer católico, quer evangélico, nós precisamos ser crentes em Deus. Amém? E quando nós somos crentes em Deus, então a nossa vida, ela vai mudando dia a dia. Porque a gente vai conhecendo as Escrituras e Deus vai transformando o nosso interior, vai transformando a nossa história. Amém? Vamos orar ao Senhor? Se você puder, coloque a sua mão no seu coração e nós vamos orar agora. Querido Deus e Pai, nós meditamos hoje na fé de Tomé. E nós vimos, Senhor Deus, que ele, embora tenha visto muitas maravilhas, ele deu uma oscilada em alguns momentos. Ele era um homem que às vezes via as coisas pelo lado do pessimismo, ele parece que não estava muito identificado com a missão, nem sabia para onde ia, e também não estava presente em um momento tão importante, Senhor, que era logo após a sua ressurreição. Mas, Senhor, ele mudou, e ele se tornou um grande apóstolo, porque havia tempo, porque o Senhor encontrou com ele antes dele partir deste mundo. Assim também o Senhor está encontrando conosco nesta noite, para recuperar a nossa fé, para restaurar a nossa fé,
para nos dar ânimo. E assim como o Senhor disse aos discípulos, o Senhor diz para nós nessa noite: a paz seja convosco, a paz seja convosco, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem para governar a nossa vida, a paz que vem para dirigir os nossos passos, a paz que é o árbitro em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua paz a vida de todo aquele que está em um momento de tribulação, em um momento de confusão, em um momento de luta, em um momento que está até abrindo mão da sua fé. Vem restaurar esta fé nesta noite, Senhor, e ajuda-nos, Pai, a ter um momento de reflexão e um momento de mudança, para que nós possamos voltar a confiar no Senhor com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda a nos acreditar naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não conseguimos tocar, naquilo que nós não conseguimos cheirar, naquilo que nós não conseguimos experimentar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai. Oh, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter a nossa vida transformada pelo poder da Tua Palavra e possamos nos alegrar antes de ver a situação melhorar. Nós queremos dar graças ao Senhor em meio às dificuldades, porque quando a situação melhorar, nós vamos continuar declarando: porque o Senhor reina na minha vida, tudo vai bem, tudo vai cada dia melhor, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem, digam amém. É isso, queridos. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu espero que essa mensagem seja parte integrante aí da sua semana, que você possa meditar e que você possa considerar nisso. De que forma você tem visto as situações? Você tem estado ausente de Deus? Essa é a primeira pergunta. Segundo, você tem sido pessimista? E terceiro, você sabe aonde você está e aonde você vai? Se você souber responder essas perguntas, é porque você restaurou a sua fé e agora você pode ser uma pessoa crente, cheia de fé no coração. Amém? Nós encerramos então a nossa transmissão com os nossos irmãos que nos acompanham via live. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por estar conosco nesta noite, em nome de Jesus.